Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia. Conforme prometido, 9 horas em ponto. Hoje, 9 de janeiro de 2022, é com muita alegria que damos início ao nosso estudo do Evangelho, esse momento tão especial. A gente aguarda, né, ao longo da semana, com bastante alegria mesmo, né, de estarmos aqui reunidos, em nome do Mestre Jesus, sabendo do amparo da espiritualidade amiga, que nos prepara aí esse ambiente fraterno, mesmo que seja de forma virtual, né? Mas a gente sente aí a alegria e o sentimento de carinho e amizade de todos. Hoje, havia anunciado um pouquinho mais cedo, teremos alguns desfalques aí na equipe, a nossa companheira Mônica não vai poder participar, o Beto não está passando muito bem hoje, então fica aqui registrado também as nossas vibrações para os nossos amigos aí. E vamos iniciar. Como de costume, saudamos primeiramente, né, a todos e desejamos as boas-vindas à nossa irmã Bel, que está ali com a gente, seja muito bem-vinda novamente, o Matheus também, sejam muito bem-vindos, que vocês possam participar e gostar aí do nosso estudo. Bastante singelo, reforçamos sempre com os novatos, né, que aqui não há mestres, né, no espiritismo, somos todos aprendizes e o intuito aqui é realmente trocar, né, as nossas impressões, os nossos entendimentos à luz do Evangelho para a gente aprender uns com os outros cada dia mais. Então, sejam muito bem-vindos. Vou pedir a gentileza a algum dos irmãos para ler, né, a mensagem de abertura, porque o nosso amigo Evaldo, ele está com a dificuldade de ativar o som, ele não está nos ouvindo. Então, eu vou compartilhar aqui na tela. Alguém poderia fazer gentileza? Quiser que eu faça? Por favor, Matheus, eu agradeço. Eu que agradeço. Deixa eu interromper Livro o som. Vinha de... Tá me ouvindo direito? Deixa eu só interromper o som aqui, Matheus, por favor, um momento. Claro. Acho que agora vai. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a tela para ficar melhor para você. Pegue sim. Isso. Pronto. Ok, então. Livro Vinha de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Item 143. Cartas espirituais. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 16. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial. As cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidos. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais.
Para prevenir tais extremos, recomendava a Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Obrigado. Nós que lhe agradecemos, Mateus, pela leitura, essa mensagem tão inspiradora, tão bela, né? Tão esclarecedora, que o nosso amigo Evaldo escolheu para essa manhã. Já começamos bem aí, né? A mensagem tem muita conexão aí com o que a gente vai falar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho. Então, gratidão aí pela participação, pela excelente leitura. Neste momento em que sentimos a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, nesse momento de tranquilidade, paz, convidamos os irmãos e as irmãs a elevar a mente ao alto, o coração, a Deus, nosso Pai Celestial. E primeiramente agradecê-lo por mais esta oportunidade tão importante nas nossas existências, na qual viemos aqui buscar entre os nossos irmãos de caminhada o entendimento do Evangelho do Cristo, que é a nossa bússola, que é o nosso norte verdadeiro nesta longa viagem rumo à nossa perfeição. Mas nesta estação chamada Terra, é imperioso estarmos dedicados e comprometidos a estudar para aprender com mais profundidade essas lições maravilhosas. Por isso, Mestre Jesus, lhe agradecemos pelo seu amparo, pelo envio dos seus mensageiros, Senhor, nossos benfeitores espirituais, que nos inspiram entendimento, que nos ajuda a compreender as belezas da vida, as criações do nosso Pai, de amor e de misericórdia. Assim, Mestre amado, pedimos, Senhor, que esses benfeitores, os mentores do Grupo Espírita Francisco de Assis, a casa a qual fazemos parte, Senhor, possa estar conosco, nos intuindo o verdadeiro sentido do teu Evangelho. Que nesta manhã sejamos amparados e inspirados pelos Espíritos do bem em favor de nós mesmos e em favor da humanidade. Porque à medida que aprendermos as suas lições, Senhor, certamente a nossa consciência nos cobrará ações no bem, na caridade e no amor. Sê conosco, Mestre, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, irmãos queridos. Saudamos aos recém-chegados da sala. E vamos que vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui no bate-papo. É os nossos companheiros dando bom dia. Então, vamos lá. Hoje,
conforme havíamos combinado, vamos estudar um pouco e refletir os itens 8 e 9 do capítulo 28 para os médiuns. Estava planejado para o nosso companheiro Lenilson fazer a nossa leitura. Só que o companheiro ainda não chegou, é isso mesmo. Não chegou na sala. Em seguida, na ordem aqui, teríamos a companheira Isabela. Só que eu acho que a Isabela ela não vai poder ler porque ela não está participando com o vídeo. Aí, dando seguimento aqui, seria a Bianca, que também não está presente. Letícia não está aqui. O irmão Lima. Opa, Isabela aparecendo. Isabela, você pode fazer a leitura? Posso sim. Ah, então tá bom. Tá bom. Gratidão. Assim que você estiver pronta aí, pode ler para a gente. O celular tá meio torto aqui, mas vou lá. Tá escutando direitinho? Muito bem. Tá. Para os médios. Item 8. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Quer que lê essa nota? Tem uma nota aqui. Confrontando o versículo 18 de Atos, capítulo 2, com o correspondente de Joel 2, 29, notamos que, na transcrição da profecia para o Novo Testamento, há uma diferença. Pela profecia, trata-se de servos e servas, escravos e escravas dos homens e não de Deus, como se acha na transcrição. Eis o texto dos versículos nas duas traduções mais modernas e fiéis, a brasileira e a do Esperanto, as quais estão de acordo também com a inglesa. Joel 2, 29. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos 2, 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Na tradução em Esperanto ainda está mais claro que se trata até dos escravos e escravas dos homens, e não de servos de Deus. Eila, Joel 2, 29. Aí já está em outra língua, né? Até os escravos e escravas dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus, sacerdotes e sacerdotisas. A profecia, em sua forma original, está se cumprindo em nossos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e obscuras, e não somente, como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes, servos de Deus. Nota da editora. Item 9, prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio,
Ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns, os de que devem compenetrar-se bem para fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria como ato sacrilégio. Desculpe, como ato sacrilégio. É porque a letra está difícil aqui. Sacriflego. Utilizar-se por divertimento e distração para si ou para os outros, faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do seu uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem e o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-lo de seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Capítulo 24, números 1, 11 e 12. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho, durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na verbiagem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua,
pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberam elogios, não se envaidecerá com isso, porque se sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestem. Se dão lugar à crítica, não se ofendem, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Muito bem, gratidão, Isabela. Leitura um pouquinho extensa, mas bem esclarecedoras, né? E certamente haverá muitos comentários, né? Você gostaria de comentar alguma coisa? Teve alguma parte que lhe chamou a atenção, alguma coisa assim? Ou... Eu acho que o principal aqui do texto, pelo menos que eu entendi, né, é a importância, né, da mediunidade, da seriedade do trabalho do médium, que a gente não pode se envaidecer, a gente não, porque eu não sou médium, mas que não se deve envaidecer, não se deve achar que isso é porque a gente é merecedor, ou que né, somos seres superiores, nada disso. O médium é uma pessoa comum, que está ali para trabalhar, que está ali com uma missão, né? E que os espíritos, eles estão sempre em busca de nos ajudar, mas que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? No caso, eu falo a gente, mas eu falo... Mas é a gente mesmo, só estou esperando você terminar aqui para dizer, não vai se excluindo, não. Está bem claro aqui, Kardec falou que são todos, crianças, adultos e velhos. Não vai... Somos todos médios. Somos, né? E eles se aproximam da gente quando estamos em sintonia. Isso. Tentam, se esforçam para que sigamos o bom caminho, mas quando a gente não quer, somos rebeldes, eles se afastam, né? Exatamente. E termina que, às vezes, daquela mediunidade que começou bonita, que começou no trabalho do bem, desanda, né? Começam a vir outros espíritos se aproveitar da mediunidade e Exatamente. Atrapalha. Né? Atrapalha porque a gente deixa. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Isabela. Partindo desse princípio aí, né, como diz Kardec aqui, que todos nós, na verdade, quem fala é Jesus, né? Primeiramente, nessa citação aí dos Atos, né? Paulo falando. Logo em seguida, Kardec reafirma, né, que todos nós somos médios, né? Que Deus outorgou para a gente esse dom divino, né? Que é, como diz aqui, né? Para que penetrássemos no mundo invisível, ou seja, na pátria espiritual, no mundo espiritual, era necessária uma ferramenta. E o recurso que Deus concede aos espíritos encarnados, né, a nós todos, é a própria mediunidade, né? E Kardec vem narrando aqui, como Isabela bem falou, da responsabilidade de cada médium com esse dom divino, né? Essa busca incessante de nos melhorarmos no sentido moral,
para que a nossa mediunidade ela se desenvolva de uma forma santa, angelical, divina, ou seja, que extrapole as intenções da matéria, que ela se sublime como deve ser. E esse é um exercício que todos nós, né, precisamos nos dedicar permanentemente, porque, como diz a leitura aqui, e Isabela também reforçou, à medida que vamos nos descuidando, né, dessa responsabilidade, os espíritos superiores automaticamente se afastam, porque nós mesmos criamos, além dessa barreira, passamos a vibrar, né, em outro padrão vibracional, né? E aí o que se aproxima de nós são espíritos, muitas das vezes não comprometidos com esse ideal sacrossanto de transformar esse recurso da mediunidade em benfeitoria, né? E aí entre os espíritos brincalhões, né? Zombedeiros, como a gente já estudou aqui um pouquinho, e o pessoal do Livro dos Espíritos também, né? Porque são espíritos que não têm comprometimento nenhum com a verdade, né? E aí é que a gente ouve, né? Ouve e lê tamanha aberrações atribuídas à espiritualidade. Mas qual espiritualidade é essa, né? Então aí a gente faz o comparativo, né, com as obras, né, dos médios que visivelmente trabalhavam sempre essa questão moral, né, do não se aborrecer, do perdoar, do amar, do ser fraterno. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos outros, né? A gente fala sempre eles porque são os que estão mais próximos da gente e tem ali, né, a autoridade moral, porque a gente percebeu, no caso do Chico, né, a tua conduta, e a gente percebe no nosso companheiro Divaldo esse compromisso que eles têm com a disciplina em relação à mediunidade, né? Então isso é muito importante. Achei muito interessante, e aí agradeço a Evaldo, é uma pena que o nosso amigo não está participando aqui, acho que ele não está nem nos ouvindo, a escolha da mensagem de abertura, né? Quando logo no início, e bem assim, lida, né, pelo Mateus, o correio do céu nunca se interrompeu. Ou seja, a mediunidade sempre existiu, né? Desde sempre, né? Sempre Deus nos deu essa condição. E à medida que a inteligência humana foi se desenvolvendo, né, e se colocando à disposição, conseguiu captar isso, entender isso e realmente fazer essa conexão. Mas também a mensagem diz que a inspiração, né, daqueles que perceberam esse dom de fazer a comunicação ou essa conexão, precisava ser inspirada e edificante, né? Então, toda vez que nós nos propusemos a utilizar desses recursos para nos melhorar ou auxiliar aquele a quem a mensagem estava destinada, essa comunicação ela ficava mais pura, né? Mas a partir do momento que o nosso foco, né, a nossa intenção começou a se desviar, e muitas das vezes pelos interesses pessoais e muitos deles os materialistas, né? Aí essa sintonia com a espiritualidade começou a desfocar, né? Desvirtuar, e aí a gente, de certa forma, não cumpriu, né? Ou não aproveitou essa bênção que é a mediunidade. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar, mas prometo não ser breve, que muitos irmãos a gente percebe que quer comentar, quer participar, porque é um assunto tão interessante, né? E por que interessante? É porque está muito ligado ao que a gente aprende no dia a dia. Talvez a mediunidade é o assunto assim que mais identifica a gente, né? No meio religioso propriamente dito, né? Porque nós compreendemos a mediunidade como algo normal, né? Uma coisa comum, quando os vários segmentos religiosos ainda encaram isso até como uma doença, né? Mas por que encaram dessa forma? Porque não sabem, né?
desconhecem o que verdadeiramente é. Então, quando nós desconhecemos algo, ou rechaçamos, ou a gente ignora, ou a gente condena, né? E ao longo da história humana a gente viu muito isso, né? Viu pessoas sendo queimadas, né? Porque aflorou e desenvolveu a mediunidade, né? De uma forma diferente, mas que no contexto social ali não eram compreendidas, né? Então, muito sofrimento também. Os médiuns, né? Ao longo da história humana sofreram com isso, com esse desconhecimento, com a ignorância, né? Então, vem a doutrina espírita, neste corpo doutrinário, nos orientar e nos esclarecer do que se trata essa mediunidade e como o médium deve se comportar. Então, isso, para mim, é muito interessante, né? Porque nós servimos também de instrumentos para a instrução de outros amigos. Quantas e quantas pessoas buscam a casa espírita, né? Uma instituição espírita, destinados até pelo meio científico convencional, os médicos, né? Porque exames são feitos, né? Exames muito evoluídos, né? Até fora do país, nos países que se dizem top, né? Muitos exames são feitos para averiguar, pesquisar, né? E diagnosticar um certo comportamento, né? Dos seres humanos e que a ciência ainda convencional não sabe explicar. E aí, para onde essas pessoas são direcionadas, esses nossos irmãos? Para a casa espírita, porque já se acendeu na sociedade, né, a questão espiritual, da saúde espiritual. E quando chega na casa espírita, que tem acesso a essa gama de informações que nós já temos, que ainda estamos estudando, fica tudo mais claro. E aí vem o tratamento, vem a orientação, vem a questão do estudo, que é o que estamos fazendo aqui, e essa mediunidade que, em dado momento, estava descontrolada, ela se harmoniza, se tranquiliza. Não é que ela foi curada. A mediunidade não é doença para ser curada, né? Ela é um trabalho que a gente tem que fazer de equilíbrio, de aceitação, de estudo, de entendimento e de educação. Porque a partir do momento que nós aprendemos a lidar com ela, a saber o que é ela, nós vamos nos educando e tudo fica mais tranquilo, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente, queria ouvir agora os irmãos participarem aí e me ensinar um pouquinho também. Bom dia, posso falar? Jober, manda ver, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para todos aí. Eu e a Érica lembramos aqui da passagem do livro Paulo e Estevão. Muito bom. Que, primeiro que é interessante que assistência de espírito superior, né? Paulo era o sujeito, o último que você imaginaria que teria uma assistência espiritual, e ainda mais do Cristo, que é o governador do planeta. Então, foi assim, era o que teria uma assistência, e quem vem assisti-lo é o próprio governador do planeta. Então, é um consolo para a gente dizer que nada está perdido. Quando você menos espera, aquele que você acha que não merece assistência, como está no texto, aquele que você acha que é o mais pecador, vamos dizer assim, ele pode ser aquela pessoa que está mais aderente àquela situação de melhorar-se, né? É muito interessante isso, porque você acha que essa pessoa está perdida, ela está perseguindo cristãos, ela não merece, e ele que vira a chave, né? E aí, numa oportunidade que ele está indo para Filipos com Silas, numa das suas viagens, ele fez viagem muito com Barnabé e também essa com Silas. Eles têm um episódio que ele encontra uma pitonisa. Pitonisa era geralmente uma menina, geralmente virgem, ao qual servia para, como no templo de Delfos, lá em Atenas, para que elas
decifrassem o futuro ou falassem de coisas, seriam adivinhações que Moisés chegou a proibir porque estavam sendo mercantilizadas, usadas de forma equivocada, né? Que é um outro problema que o médium também pode cair no que se refere a dar de graça o que de graça recebe, né? E às vezes ele não recebe dinheiro, mas ele recebe prestígio, fica famoso. Olha como eu sou famoso, olha como minhas palestras são cheias. Então, ele tem o pagamento da vaidade, né? da fama. Isso é um outro problema que a gente tem que prestar a máxima atenção, sobretudo quando for elogiar alguém, né? Nossa, como você falou bem, como você foi bem assistido hoje. E aí Paulo estava lá em Filipos com Silas e tinha uma pitonisa lá e ela, quando os via, Paulo estava acostumado a receber só pedrada, né? Onde ele ia, ele implantava igrejas. Então ela falava assim, todos os dias: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Eu estou lendo aqui, por isso que eu sei de cor. Quer dizer, eu não sei de cor, por isso que eu estou lendo. E então o Silas estava com ele e se sentia até envaidecido por serem reconhecidos como enviados de Deus. E Paulo estava já muito preocupado com isso, porque ele sabia que ela era usada como mercadoria para receber dinheiro em troca de informação do plano espiritual. E aí teve um dia que ela elogiou eles de novo, e aí ele foi para cima dela, bem assim determinado, e falou assim: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Nessa hora, a moça desmaiou e não mais ela teve assistência desse espírito ou desse grupo de espíritos enganadores. E aí, os homens que exploravam a fé alheia ficaram sem o seu lucro e inventaram histórias sobre Paulo para ele ser perseguido e apedrejado. E foi o que aconteceu. E o próprio Silas, que estava com Paulo, e Silas cristão ali, daquele primeiro grupo lá, da Casa do Caminho, falou: poxa, mas ela estava elogiando a gente. Aí Paulo falou: nós somos simples carne e osso, nós não somos deuses. Então, é curioso que Paulo teve essa sensibilidade de compreender a questão da vaidade, não se deixar levar pelo elogio vão, né? Quando a gente incentiva um tarefeiro no movimento espírita, ou um tarefeiro cristão, ou o que quer que seja, é uma coisa, mas ficar grandes elogios, mas você, quando chegar lá, você me espera, me aguarda lá com Jesus. A gente coloca, às vezes, algumas pessoas encarnadas numa condição que elas não estão, ou elas não podem estar. E ela pode se sentir até nessa condição de tanto elogiarem ela. Então, a gente tem que ter cuidado o que a gente fala, para quem a gente fala, porque a pessoa pode até acreditar nisso e se colocar numa condição que não é a dela, né? Aí a gente já lembra do irmão. Pode ser prejudicial a evolução pode dela. ser prejudicial a evolução dela. Aí a gente já lembra do irmão Jacó, né, do livro Voltei, que era espírita da Federação Espírita, presidente do movimento da Federação Espírita, e não tinha luz. Quando ele chega lá no plano espiritual, ele não tinha luz. Então, são vários exemplos que a gente tem aí de mediunidade que pode ser deflagrada a qualquer momento, para o bem, todos somos médios, ou para o mal, depende da nossa assistência, depende do nosso comportamento, né? É isso. Obrigado.
Tá sem áudio, Sandra. Tá sem som. Opa, valeu. A gente estava agradecendo aí o Joubert e a Érica por esses comentários tão pertinentes, né? E bem embasados aí nessas duas obras que vocês citaram, né? E realmente é algo que a gente precisa se policiar, né? Porque o excesso realmente de elogio, né? A quem quer que seja, pode ser devastador, né? Porque a gente não sabe a condição do recebedor, né? Desses elogios. Muito diferente da gente ser cortês, né? Ser educado, ser agradecido, né? Por uma tarefa que o companheiro se dedicou a fazer, né? Mas realmente esse excesso, esse exagero pode ser realmente muito prejudicial e a gente pode, de certa forma, estar até agindo como aquela pitonisa aí que você falou, né? Ser instrumentos das sombras, né? Para derrubar, para atrapalhar o desenvolvimento do companheiro. Muito pertinente aí. A gratidão, tá, Ju, pela colaboração. Nosso irmão Lima quer falar, vou passar para ele aqui a palavra. Sandro, muito bem. Eu gostaria de fazer um singelo comentário de acordo com o texto. Voltando à citação do Dr. Lucas, que foi o que escreveu o terceiro evangelho, ele escreveu também o Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver que no capítulo 2, versos 17, ele transcreve essa mensagem que é do livro do profeta Joel. E nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Essa foi a citação transcrita do livro do profeta Joel para o Atos dos Apóstolos, trazida pelo Dr. Lucas. Mas nós observamos aí que, desde os tempos, a mediunidade ela já se fazia presente, como diz a mensagem de abertura, o correio celeste, ele nunca se interrompeu. Desde que houve humanidade, que a mediunidade ela se processou em nossos meios. De tal forma que até Moisés também, ele foi usado pela mediunidade, uma mediunidade chamada de pneumatografia, ou seja, a escrita direta. Tem o médium que tem essa faculdade, então o Espírito vem e escreve. As tábuas de Moisés, as tábuas da lei, foram escritas diretamente pelo Espírito, o amigo do Moisés. Mas acontece que esse povo de Moisés, ele começou a abusar da mediunidade. E então, o que é que Moisés fez? Interrompeu. Só se interrompe uma coisa que existe. Se ele interrompeu, porque já existia a mediunidade. Só tinha 2 médiuns que Moisés depositava confiança. Era o Eldade e o Meldade. Ele dizia, se todos fossem como Eldade e Meldade, ou seja, na fidelidade, no respeito, entendeu? Pelas suas receptividade mediúnica, onde ele podia confiar. E os outros, ele disse, se eu pegar, eu passo a fio de espada. Entendeu? E nós vemos que a mediunidade é coisa santa e deve ser encarado como santidade. A mediunidade não é privilégio de ninguém. Mediunidade é compromisso assumido na pauta da lei. A maioria de nós estamos nesse campo do comprometimento. Então,
Deus, como é um credor compassivo, o que é que ele faz? Ele utiliza da mediunidade para que o irmão ou irmã possa ressarcir as suas dívidas na pauta da lei. Como? Utilizando a mediunidade para ajudar aos irmãos ou às irmãs. Por isso não é privilégio. Na maioria das vezes, eu conheci uma senhora, ela dizia, Senhor Lima, eu queria tanto ver um espírito. Aí eu olhei para ela, eu disse, minha filha, não queira ver espírito, porque a senhora não vai ver anjo, entendeu? Vai ver coisas desagradáveis, então fique aí mesmo, fique onde está. Então, nós não devemos nos arvorar por termos a faculdade mediúnica. Ao contrário, devemos agradecer a Deus pela faculdade e trabalhar na mesma, desenvolvendo a mesma, para ajudar aos nossos irmãos ou irmãs. Porque a mediunidade, todos nós a temos em grande ou menor qualidade. Na maioria das vezes, nós queremos ter a faculdade as mais expressivas possíveis. Existe até aquele que tem inveja da faculdade do outro, ele tem a dele, mas diz, eu quero a do outro que é melhor. Não, está errado. Se Deus te conferiu aquela faculdade, é aquela que você tem que trabalhar. Você não tem que ter olho grande nem inveja na faculdade de ninguém, nem endossar esse ou aquele espírito pelas suas habilidades, pelas suas faculdades, porque isso é responsabilidade. Nosso irmão tocou muito bem a respeito de Sócrates, que foi lá para Delfos. E aquela pitonisa, ele foi saber realmente se ele... Eu sou sábio. E a pitonisa, o que é que tu sabe? Não, eu só sei que eu não sei de nada. Ele disse, então você é sábio. Entendeu? O irmão tocou no assunto e focou muito bem. Então, nós vemos que não devemos nos ufanar dessas qualidades, porque Deus nos confere para que nós possamos trabalhar ajudando. Além do mais, é necessário que aquele que disponha dessa faculdade, o que precise, desenvolva uma humildade de tal forma que saiba pedir. E aquele que é dono da faculdade, ele tem que ter a humildade de saber que aquilo não é dele, é uma dádiva de Deus que Deus deu. Deus ajuda os seus filhos através dos seus próprios filhos. Não é Deus que vai descer das alturas para ajudar ninguém, mas ele utiliza. Utiliza Sandro, a mim, o irmão, qualquer um. Então, não nos arvoremos, sou eu que vaidade não vale. O médico, quando ele se deixa levar pela vaidade, sou eu, tudo eu, sou eu que faço, vai cair do cavalo, como Saulo caiu, e vai se machucar. É o que nós vemos aí. Muitos médios decaídos, porque se deixou levar pela vaidade, achando que aquilo é dele, uma profissão, você pode cobrar porque você pagou. Mas acontece que a mediunidade, ninguém pagou por mediunidade por se fazer médium. Nós já vemos com essa dádiva que Deus nos conferiu. Então, é imperioso que nós tenhamos esse objetivo de vida.
Nunca dizer que é ele, mas que ele é um instrumento. Então, pede a Jesus a força, porque cada tipo de mediunidade é um compromisso, uns mais, outros menos. Se você quer fazer daquilo um comércio, cuidado que vai se dar mal, vai cair do cavalo. E o tombo é feio. Você pode até... Tem muitos de nossos irmãos que nós vemos hoje aí, que usufruindo da faculdade mediúnica, da mediunidade, hoje estão enrolados. Por quê? Porque querem subtrair, utilizar, tirar bens materiais em prol de um bem espiritual que Deus lhe deu. A ciência médica está aí para você trabalhar, a ciência, a química, a física, está aí trabalhar. São os olhos da matéria. Mas acontece para os olhos espirituais, é outro objetivo, é a outra dádiva que Deus nos confere, justamente para isso. Manter, se você vai querer manter essa faculdade limpa que Deus te deu, procure sanear a sua psicosfera espiritual, mantendo os pensamentos bons, a conexão com o plano maior da vida limpa, sem mentira, sem falsidade. Então você é santo. Não é ser santo, mas se aproximar, no mínimo, da realidade. O apóstolo Paulo já dizia, aquele que roubava, não roube mais, porque ele sabia muito bem disso. Se nós temos os nossos deslizes, como temos ainda, aqui não é lugar de santo, nem anjo, aqui temos nós, seres imperfeitos. Mas, se vamos trabalhar na seara cristã, na seara de Deus, procuremos ser o menos hipócrita possível. O menos pseudo-sábio. Esse que vos fala também entrou nessa canoa furada e se deu mal. Uma senhora me faz uma pergunta, trabalhava em outras oportunidades por aí, e então, veja bem, para não dizer que não sabia, tomei a alcunha de pseudo-sábio. Queria, de qualquer maneira, dar resposta àquela pergunta, mas eu não sabia a resposta. E comecei a enfeitar o pavão. Outra senhora, depois, ela me chama no cantinho, ainda bem, no cantinho, e disse, seu Lima, quando o senhor não souber da resposta de uma pergunta que alguém lhe faça, diga, não sei. E os anjos de Deus vão te ajudar. Agora, se você começar a querer dar resposta sem saber, os espíritos pseudo-sábios também, enganadores, mentirosos, vão participar da sua psicosfera, meu irmão. Eu fiquei com tanta vergonha que procurei um buraco para meter a cabeça e não encontrei. Até hoje, nunca mais esqueci. Entendeu? Então, é assim que nós vamos corrigindo a nós mesmos, tomando puxão de orelha, caindo do cavalo como Saulo, respirando pó. Muitas vezes aconteceu, nunca mais o Lima foi tirar uma de pseudo-sábio. Até hoje. E é assim que tem que acontecer. Sejamos autênticos, ao menos uma vez na vida. Entendeu? Porque é justamente essas atitudes que o médium cai, se deixa levar pela vaidade. O Lima é o melhor. Aí eu digo, rapaz, eu sou o melhor mesmo. O que é que acontece com isso? Os bons espíritos que trabalham na humildade dizem, Lima já sabe de tudo, ele não precisa de nós, aí se afastam. Está entendendo? Porque eu sou mentiroso, sou falso profeta.
Aí o que é que acontece? As catervas de espírito, aproveitando a minha mediunidade, eles se aproximam de mim para sugar as minhas energias. Rochester é um escritor espírita. Então, ele disse, olha, quando acontece alguma coisa que você chama uma palavra indecorosa, melhor dizer, você chama um palavrão, detritos psíquicos se assenhoria de você, rapaz. E se você não modificar a tua atitude, aqueles detritos psíquicos, eles vão tomando forma. Vão tomando forma, e daqui a pouco te joga em cima de um leito de dor, porque ele começa a sugar as tuas energias vitais. Daí, procuremos andar o mais autêntico possível, sem falsidade, sem querelas. Como disse Jesus, veja bem, povo de dura cerviz não se humilha diante de Deus para que eu possa salvá-los. Sabe o que é isso? Dureza de coração. Na maioria das vezes, nós estamos... Isso acontece com muitos médios. Né? Eles estão sofrendo, mas não se declina diante da humildade, diante de Jesus. Por isso que Jesus, quando ele ia curar, ele perguntava, o que é que você quer que eu te faça, rapaz? Ele via que aquele necessitado estava paralítico, estava doente, mas ele nunca afrontou a intimidade de ninguém. Ele não ia logo impondo as mãos e curando, ele pergunta, é assim que nós devemos fazer? Se alguém chega para você e diz, ô Lima, ô Sandro, olha, eu estou precisando disso e disso. Aí a gente diz, agora sim. Mas enquanto não precisar, é necessário que ele tome a iniciativa. Porque se nós formos tomar a iniciativa, nós estamos afrontando o livre-arbítrio do outro. Existem essas coisas também. Então, aguardemos. Um dia, vai acontecer de tal forma a dor, ele vai procurar ajuda. Jesus nunca impôs a sua vontade sobre ninguém. Quer ver uma coisa? Existe no livro dos Espíritos uma questão 551. Então, Kardec questiona os invisíveis assim. Um homem mau, de posse de amuletos, justamente com a aquiescência, com o conjunto de outros espíritos maus, pode fazer mal a alguém? E os espíritos respondem, não, Deus não permite. Mas vem Filomeno de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, o que é que ele diz? Faz alusão a essa questão do livro dos Espíritos e diz, olha, Deus não permite, mas aquele que estiver consoante as suas leis. Se estiver fora das leis de Deus, diz Manuel Filomeno de Miranda, vai pegar, o bicho vai pegar. Entendeu? Então, o trabalhador da mediunidade, ele está sempre coerente com os mandamentos da lei de Deus, com os evangelhos de Deus que Jesus veio tão bondosamente expressar em nossos meios. Quer trabalhar?
mediunidade com Jesus. Quer ver uma coisa simples? Sabe o que é um manancial? Um manancial é uma fonte d'água. É uma fonte onde dá origem aos rios. E então, essa fonte d'água, esse manancial, ele tem que ser asepsiado. Presta atenção. Ele tem que ser asepsiado. As suas margens têm que ser arborizadas para não sofrer erosão e não entupir. Irmão Lima, pode acionar o seu microfone aí? Ficou mudo. Isso. Então, voltando. O manancial é uma fonte d'água cristalina que dá origem aos rios. E aquela fonte, ela tem que ser asepsiada nas suas margens. Ela tem que ser limpa, ela tem que ser arborizada para evitar erosão e entupir aquela manancial, aquela fonte d'água, para que aquela água seja consumível. E ali haver a limpeza, a manutenção daquele manancial, naquela água, para que seja útil à nossa alimentação. Assim é a mediunidade, amados e amadas de Deus. Ela tem que ser cultivada, a mediunidade ela tem que ser cultivada, defendida a 7 capas. Como? Através da manutenção aos mandamentos da lei de Deus, andando sempre, procurando saber, andar sempre dentro da lei. É assim que deve ser a nossa mediunidade. Ela tem que ser defendida de todos as catervas de espírito que querem prejudicar o médium. Ou está pensando que mediunidade ela fica de graça? Os espíritos não estão em cima para solapar e se alimentar das nutrições físicas do médium. Por isso que o médium ele tem que defender como se defende um manancial de água, rapaz. Isso aí é uma dádiva que Deus te deu. A coisa que Deus nos dá é a nossa vida. A gente pega a vida que Deus nos deu e começa a colocar substância inadequada dentro dessa fisiologia, e os nossos órgãos vitais vão trabalhar como? Assim é a mediunidade. Tem que dar tudo de bom para a mediunidade. A defesa da mediunidade é justamente através da manutenção da nossa psicosfera espiritual. É isso aí que a gente tem que fazer. É aquele manancial de água lá. Tem que estar depurada. Nossa mediunidade tem que ser depurada também para o trabalho no bem. Porquanto Deus é um credor compassivo. Ele dá esses créditos, aí diz, olha, filho, você deve muito à minha lei, mas eu vou te dar mediunidade para você ir ressarcindo aos poucos a responsabilidade que você tem na pauta da lei. E a gente vai pagando, trabalhando, ajudando ao próximo, ajudando aos demais, as necessidades. Agora, sem extrapolar, sempre aguardando que alguém chegue, nunca interferindo na vida particular de ninguém. Interferindo, respeitando sempre a limitação. Lima, eu preciso disso. Sandra, eu preciso disso. Mesmo que você vê o outro necessitado, mas não vai interferir, assim como Jesus faz.
que é que você quer que eu faça? Aí é uma coisa beleza. Mediunidade é isso. Ela sendo bem trabalhada, é um ponto de elevação para os píncaros mais iluminados da vida, a gente sabendo trabalhar a mediunidade. Agora, irmãos, se não for atrás de vaidade, vai se dar mal, cai do cavalo e vai comer pó. Então, trabalhemos com Jesus, mediunidade com Jesus. É assim que funciona. Muita paz. Muita paz, irmão Lima. Gratidão aí pela sua contribuição, colaboração. Seus comentários aí sempre bem reflexivos, né? Faz a gente ficar aqui ouvindo e aprendendo de certa forma, né? Eu, antes de fazer tenho 2 agradecimentos para fazer aí da sua participação, mas eu vou deixar para depois, para dar oportunidade dos nossos irmãos participarem também. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu gostaria. Fala, Matheus. Deixa eu botar aqui o vídeo para ficar um pouquinho mais ortodoxo. Eu particularmente acho que, como todo mundo, segundo Kardec, é médium, é um dever de todos, né? É uma forma de servir, uma forma de serviço. Todos nós podemos contribuir, seja com, às vezes, um bom dia, ou mostrar que se importa com as pessoas. Acho que toda forma de fazer o bem, né, é uma forma de serviço. Tem até se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pedaço que eu gosto muito, que é o homem de bem. E, eu acho que se a gente pegar aquilo para ler, para ver o que a gente faz, o que a gente deveria fazer de fato, seria muito bom a gente ver o que a gente pode melhorar, né? Porque eu acho que a nossa caminhada para Jesus é justamente isso, a gente for vendo o que a gente pode melhorar de acordo com o nosso tempo, o nosso passo. E cada dia a gente tentando melhorar, tentando fazer o bem, fazer o nosso melhor e ajudar com uma palavra amiga, com um conselho. Como todos nós somos médiuns, mas nem todos nós trabalhamos na mediunidade também, por isso, eu acho que todos nós temos a oportunidade de fazer o bem, de fazer a nossa contribuição para Deus e para nós próprios, né? Como servidores. Basicamente, só isso que eu queria falar nele. Que bom. Obrigado. Nós que agradecemos, Matheus, sua participação. Que bom que você colaborou, nos trazendo uma reflexão também muito pertinente, né? Que essa questão da necessidade do nosso auto-melhoramento em prol da coletividade, né? Já estudamos esse capítulo aqui, o Homem de Bem, né? E ficou na nossa mente, né? Registrado muitas informações a respeito da importância do cumprimento das pequenas atitudes, né? Das nossas pequenas atitudes no dia a dia, nas nossas rotinas, muitas das vezes corridas, né? Mas essas pequenas atitudes, né? De cortesia, de educação, de tratamento com aqueles que convivem conosco é muito importante, porque a partir dessas pequenas atitudes que se formam as grandes transformações, né? Nossas e do planeta também, né? A mudança dessa atmosfera que muito falou o nosso irmão Lima, né? Quando ele dá aí uma dica, né? A partir do entendimento dele de como a gente vai melhorar a nossa mediunidade, ou seja, melhorando a nossa psicosfera espiritual, né? E para isso a gente tem que higienizar constantemente, né? A nossa mente, né? Fazendo aquela higiene em relação aos pensamentos. O que é que nós estamos pensando? Qual a qualidade dos nossos pensamentos, né? Porque a partir dos pensamentos que vão gerar as nossas palavras, as nossas ações, né? Os nossos hábitos e vai formar o nosso caráter, né? Então, é importante esse tipo de ação nossa, né? Prestar muita atenção no nosso comportamento social, né? Como estamos nos comportando nos locais em que frequentamos, né? Ou até mesmo no nosso lar, né?
como é que está o nosso trato com aqueles que convivem conosco, né? A gente está desenvolvendo ali um ambiente salutar ou a gente está criando verdadeiro campos de batalha, né? Então, isso tudo faz parte, né, desse grande movimento transformador do autoconhecimento e, consequentemente, da melhoria, né, da qualidade da nossa mediunidade, né, sempre buscando a figura de Jesus para ser o nosso norte, como falou o nosso irmão Lima, a quem agradecemos. Em particular, Lima, eu agradeço a você pela retificação que você fez logo da minha fala inicial, né? Na verdade, é o doutor Lucas, né? que aqui registra o ato dos apóstolos, né? Eu tinha comentado Paulo, e em seguida, lhe agradecer, e aí a gente pega o exemplo do Lima aí para trazer aqui para todos, né? É como a gente sempre fala, todos os domingos, né? A participação é muito importante, porque à medida que a gente expressa o nosso entendimento, né? A nossa compreensão da lição, a gente vai ajudando o outro, porque às vezes um comentário do outro é justamente aquele que a gente queria, mas faltando um detalhe, e a pessoa complementou, e aí a gente entende. Então, o Lima nos traz aí uma experiência que ele teve, né, quando ele, né, ali se equivoca, né, e se empolga, e ali tentou dar uma de pseudo-sábio, né, para responder algo que ele não sabia. Isso é muito importante, porque quantos e quantos de nós comete esse tipo de deslize, né? Quantos? Porque para sustentar essa postura, né, de sabedor de tudo, quando na verdade a gente não sabe de nada. E aí a gente lembra do Joubert que trouxe aí, né, o Sócrates, né, quando ele diz lá que só sei que nada sei. Então essa experiência que o nosso irmão Lima viveu, muitos de nós já passamos por isso e, na verdade, aprendemos a lição, né? Aprendemos e rogamos a espiritualidade, como diz logo em seguida aqui, no exemplo da prece, diz assim, abre aspas, se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade de que me faça aceitar reconhecida a crítica. Olha só a importância disso. Da gente dizer que não sei, que não posso, que não sou capaz. Isso tudo são exemplos, né, de a gente está externando o quanto a gente está aprendendo em dizer que não sabe. E não se fantasiar dessa aura aí de sabedor de tudo, porque, como o Lima falou, é desagradável e a gente busca um buraco para colocar a cabeça e não acha. Porque faz parte também do aprendizado da gente a gente se constranger. Porque naquele momento ali, a gente tinha apenas a inspiração. E quando a gente deixa a nossa soberba sobrepô-la, aí a gente colhe essas situações desagradáveis. Como o Lima falou, a espiritualidade faz o quê? Percebe o nosso sentimento, né, de soberba, de superioridade, e diz assim, opa, até aqui ajudamos o companheiro. Agora ele já sabe, vou me afastar e respeitar o livre-arbítrio dele, a querência dele, o desejo dele. É aí que a gente cai do cavalo. Então, que a gente possa ter, né, essa habilidade, esse discernimento, né, essa lembrança de que somos apenas mero aprendizes e quando estamos à frente de uma tarefa, à frente de uma tribuna, para falar em nome do Espiritismo, ou seja, em nome dos Espíritos, que nos comportemos e nos coloquemos apenas como instrumentos. Nos preparemos antes, estudando o que nos compete, mas a conquista será nossa, sim, porque já é um passo que nós demos, né? Que nós vamos dar, mas o mérito não é nosso, é de Jesus e da espiritualidade sublime. Então, é essa a nossa contribuição nesta manhã. Se alguém quiser falar alguma coisa, temos 2, 3 minutinhos antes de encaminharmos para a prece de encerramento. Bom dia. Oi, Aline. Eu só vou pedir esse que eu achei muito interessante.
O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. E eu gosto muito de ter assim, no pensamento o orai e vigiai, né? Só para completar. Obrigada. Nada, Aline. A gente que agradece aí a tua colaboração, realmente. O orar e vigiar se aplica nessa lição sublime do mestre. Ele sabia que a gente ia precisar dessa dica, né, de sempre nos mantermos atentos, né, vigilantes, para não cairmos, né, nas armadilhas das sombras, né, dos espíritos ainda ignorantes, muitos declarados como inimigos do próprio Cristo. Então, Cristo sabia disso, por isso que ele nos dá essa lição fantástica de vigiarmos e orarmos, né? Vigiarmos para permanecermos atentos, né, para não cair nas armadilhas. E orai, porque justamente essa conexão com o alto, com os benfeitores do alto, né, com Deus, é que nos vai dar aí o suporte para a gente caminhar seguramente. Gratidão. Então, meus irmãos, cumprindo o horário, nós agradecemos a todos pela companhia, agradecemos a espiritualidade por nos intuir, nos inspirar entendimento aí. O estudo de hoje maravilhoso, como sempre. Próximo domingo, marquem aí, por gentileza, estudaremos o item 11, os anjos guardiães e os espíritos protetores, tá? E para isso a gente vai pedir a gentileza da nossa irmã Letícia, deixa eu ver se ela está aqui, que ela estava com um probleminha no áudio, ela saiu. A Letícia, eu vou entrar em contato com ela, mas aí pedimos a nossa amiga Érica para permanecer em stand-by no próximo domingo para fazer a leitura, Érica, desse item número 11, caso eu não consiga contactar a Letícia, mas aí eu falo contigo ao longo da semana. Pode ser? Ok, pode deixar, pode sim. Tá bom. Muito obrigado, então, tá? Vou pegar um gancho dessa fala e pedir à nossa companheira Érica, se possível, fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Pode. Opa, muito obrigado. Então, vamos orar. Vamos respirar profundamente, acalmar nossa mente, nosso coração e direcionar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores queridos, aos mentores da casa, pedindo bênçãos aos nossos lares, bênçãos para todos aqueles que não puderam estar hoje, dos adoentados e também aqueles que por algum motivo não puderam estar. Que Jesus abençoe a todos nos caminhos e nos pensamentos e que nós possamos levar esses bons sentimentos e essas boas reflexões do dia de hoje para a nossa semana, que nós possamos ser mais caridosos, mais bondosos, independentes de qualquer dom, que o nosso maior dom seja amar. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome. Que assim seja. Muito bem, que assim seja. Irmãos queridos, um excelente domingo a todos. Que estejamos aqui reunidos novamente no próximo domingo,
a gente estar estudando essa obra maravilhosa, que é o Evangelho. Gratidão a todos pela companhia, né? E continuemos aí firmes, que a nossa conquista, né? A nossa perfeição, ela vai chegar. Cabe a cada um de nós colocar em prática tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente ouve, tudo isso que a doutrina maravilhosa, as revelações espirituais nos trazem. Então, desejo a todos um excelente domingo e permaneçam com a paz de Jesus. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, bom dia. Um feliz domingo. Bom dia. Tchau, Letícia. Tchau, Cecília. Beijo.